aqui com vocês. Eu sou o pastor Israel, estou ali na Life House como pastor auxiliar, sou líder dos homens, já caminho aí no ministério pastoral há quase 8 anos, sou casado com a pastora Lília, fizemos 20 anos, esse mês, 20 anos de casados, ela me aguentando, que não é fácil, gente, não é fácil, mas 20 anos de casado, temos 2 filhos, e o pastor Gerson, nosso pastor local, ele não pôde estar aqui, porque nós estamos numa programação também, mas ele mandou um abraço para todos vocês, para o pastor Jorge, para a pastora Lígia, para o Francisco, um amigo meu. Então, eu gostaria que nessa tarde, nessa conferência, você estivesse com o coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para você. Eu gostaria de compartilhar uma palavra rápida, para que vocês possam refletir em tudo que vai ser falado durante as ministrações, durante os louvores. Eu só quero perguntar se está aqui pausado ou não. Tá certo? Está ouvindo? Ah, legal. Então vamos, para não perder tempo, eu gostaria de fazer uma leitura bíblica com vocês, que está ali em Lucas capítulo 13, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 9. O Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 13, dos versículos 6 ao 9. A palavra do Senhor diz assim: Então contou essa parábola. O homem tinha uma figueira plantada na vinha, foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Próximo. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corte-a, porque deixá-la ocupar a terra. O homem respondeu: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Talvez dê fruto no futuro, caso contrário, corte-a. Feche teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és fiel, Tu és bom e sabe amar. Pai amado, e esta é a Tua palavra, Senhor. Pai amado, que durante todo o momento de louvor, de adoração, da palavra que já foi ministrada, corações aqui, Pai amado, possam ter sido arados, Pai, para receber a semente que é a Tua palavra. Pai amado, que essa palavra ela possa produzir frutos para a vida deles, para a segunda, para a terça, para a quarta, para toda a sua vida, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, dentro da conferência Identidade, eu gostaria de dar um tema a essa mensagem. E o tema é: entenda quem você é em Deus. Diante dessa parábola, talvez se você tivesse a oportunidade de escolher o lugar que você seria plantado, talvez você não escolheria o lugar que você foi plantado hoje. Talvez se você pudesse ter a oportunidade de escolher o bairro, a cidade, a casa, a escola, o trabalho, a faculdade, que você fosse plantado, talvez não seria o lugar que você está plantado hoje. E hoje nós vivemos nos nossos dias essa crise, uma crise existencial, uma crise de identidade, onde a gente não consegue se achar e começamos agora a não entender o propósito que o Senhor tem para nós, e nós começamos a confundir as coisas, começamos a confundir de repente o propósito de Deus com performance, unção, com movimento. Começamos agora pela falta do entendimento, não saber qual que é a minha função no reino, qual o motivo que eu fui plantado no lugar que eu estou plantado hoje. Essa crise existencial, ela muitas vezes afeta os nossos corações, porque ainda não entendemos quem somos em Deus. Estamos na igreja, nos convertemos, caminhamos, mas ainda não entendemos o motivo e o propósito de onde nós estamos plantados. Só que isso não é apenas algo nosso. Se nós começarmos a ver a palavra de Deus, nós vamos ver que personagens bíblicos conhecidos por nós também passaram por essa crise existencial. Nós vamos ver Moisés, onde ele teve ali uma crise de identidade,
Moisés, o libertador, sabe? Ele teve uma crise de identidade. Nós vamos ver ali, de repente, Jonas, que por medo, ele teve uma crise do seu chamado, ele não sabia qual o seu chamado. Então, vivemos algumas crises por não entendermos o lugar que nós fomos plantados. E essa parábola, ela é muito clara. Essa parábola, ela mostra alguém que foi plantado no lugar certo. Mas por não entender, simplesmente ela se questiona, ela simplesmente não sabe que ela foi plantada em uma terra fértil para produzir aquilo que o Senhor desejava que ela produzisse. E muitas vezes, por falta deste entendimento, queridos, a gente fica como aquele homem, um dos homens dos 10 talentos, sabe? Aquele homem que recebeu apenas um talento. Vocês conhecem essa história? Por falta de entendimento, o que ele faz? Ele enterra o talento. Por falta de entender o propósito, ele simplesmente pega aquele talento e enterra. E nós estamos muitas vezes como esse homem, enterrando o talento que o Senhor nos deu. E aí, por essa falta de entendimento, nós começamos a questionar a Deus. Por que nós fomos plantados aqui, Senhor? Por que eu estou plantado aqui? Porque tem tantas pessoas melhores do que eu para executar a tua obra, para fazer a tua obra, mas por que eu estou plantado em meio a tantas pessoas talentosas? Tantas pessoas que, de repente, aos nossos olhos, porque isso é apenas um entendimento nosso, porque para o entendimento do Senhor, você foi plantado no lugar certo, para produzir o fruto que Ele deseja para essa geração. Só que a gente começa a olhar para a vinha, a gente começa a olhar para uma vinha e olhando assim, eu sou figo, eu sou uma figueira, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou no lugar errado, mas não, você está no lugar certo. O que está faltando é apenas entendimento de quem você é em Deus. Restauração de identidade. E aí quando a gente olha as parábolas de Jesus, nós vamos ver que Jesus, ao contar as parábolas, ele, quando se refere à vinha, ele está fazendo uma alusão ao reino de Deus. Ao reino de Deus. E aí, quando a gente fala de reino, não tem como a gente não voltar lá em Gênesis. Porque a Bíblia vai falar lá em Gênesis que Deus, ele cria terra e céu. Deus, ele faz separação de terra e água. E aí Deus, ele começa a criar as coisas. Então o Senhor, ele começa a gerar seres viventes na terra, nas águas. E aí depois de tudo isso feito, sabe o que acontece? Vem a coroa da criação de Deus. A Bíblia vai dizer que depois que Deus cria terras e céu, faz separação de água e terra e começa a criar os seres viventes, sabe o que ele faz? Ele cria o homem e a mulher. A coroa da sua existência. E agora, depois que ele cria homem e mulher, ele agora atribui a eles responsabilidades. Fala agora, você foi criado, agora você vai lá. Cuide, produza, frutifique sobre a terra. E
mesmo nas coisas boas, ou quando nos exige renúncia. Sabe por quê? Porque aí o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus não te chamou porque você é forte, entenda isso. Deus não te chamou porque você é inteligente demais. Deus não te chamou porque você é formado, você é advogado, você tem uma formação. Deus não te chamou porque você é melhor do que ninguém. Porque se fosse assim, a glória seria sua e não dele. Mas Ele te chamou porque na nossa fraqueza o poder dele se aperfeiçoou. Na nossa fraqueza a graça é manifesta através do nosso comportamento. Ei, você está plantado no lugar certo. E não é pelo que você é pelo que Ele deseja para você. Você está entendendo, querido? Você está plantado no lugar certo. Você não está em crise de identidade. Você tem uma identidade de filho. Só precisa entender quem você é em Deus. Olha a segunda lição, que maravilhosa. Estou correndo com o tempo ali. Ela está no versículo 7 de Lucas 13. Vai dizer assim, ó: por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra. Sabe o que a gente aprende aqui nesse versículo? Se quiser anotar no teu celular, porque isso é para a vida. O dono da vinha tem expectativa sobre nós. Quando eu leio esse versículo aqui, é muito claro para mim que o dono da vinha tem expectativa sobre mim. Ei, o dono da vinha, ele tem expectativa sobre você. É o que está escrito aqui, ele tem expectativa sobre você. Nós vamos ver na parábola que, e nós já vimos na primeira lição, na primeira aplicação, que o dono da vinha, ele decide plantar a figueira lá na vinha onde se planta a uva. E ele também criou uma expectativa sobre você. Tanto que o versículo vai falar que ele veio pelo 3º ano. Ele veio 3 vezes até a figueira no meio da vinha e ela não deu fruto. Ela não deu fruto. Então o dono da vinha tem expectativas sobre você. Ele te plantou no lugar certo, em uma terra fértil. Porque uva não nasce em qualquer lugar. Uva não frutifica em qualquer lugar. Existe a terra certa, existe a temperatura. Eu não sou agricultor, mas se tiver alguém aqui deve saber mais que eu. A uva é difícil nascer, é isso? É difícil nascer. O dono da vinha, ele te plantou nesse lugar perfeito para você produzir. E ele tem expectativas sobre nós, sabia? Porque ele veio no 1º ano, ele veio no 2º ano, ele veio no 3º ano, e aí não deu fruto. Então ele falou: ó, corta. Talvez o problema é que a gente anda dando muitas desculpas. Talvez a gente ainda não entendeu e não está dando fruto, porque a gente está dando desculpa para o tempo. Só que deixa eu te falar uma coisa: o tempo, ele não justifica nada. Tempo não justifica nada. Tempo revela as coisas. O tempo não vai justificar se você deixou de fazer ou não. O tempo vai revelar o teu caráter. O tempo vai revelar os teus frutos. O tempo vai revelar o teu entendimento sobre o teu pai, que te plantou no lugar certo, e você não produz. Aí talvez você fale assim: ah, você não me conhece, como é que você vem pregar aqui? Você não sabe o que eu passei, os traumas que eu tenho, o que eu vivi. E como é que você vem aqui e me fala um negócio desse? Você nem imagina as dores que eu tenho. Não justifica. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo em Cristo. Se você está em Cristo, tudo se faz novo. Mas aí a gente começa a colocar então: beleza, o passado dá, mas é o futuro, sabe? Eu não sei como vai ser amanhã, né? O passado já foi. Amanhã sempre será amanhã na tua vida. O amanhã nunca vai chegar para você. Então, no reino de Deus, quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo a minha identidade, eu começo a dar fruto hoje, é no presente. Não tem essa de passado.
não tem essa de futuro. Isso não vai justificar, mas o presente vai te revelar quem você é em Deus. E tem uma coisa aqui que é muito interessante, porque ele fala: por que deixar inutilizando a terra? Por que deixar inutilizando a terra, Francisco? E aí eu entendo algo interessante para os nossos dias, porque hoje é o que tem acontecido nas igrejas. Assim como essa figueira, nós estamos apenas consumindo os nutrientes da terra. A figueira não entendeu, pastor Jair, por que ela foi plantada ali. Às vezes nós não estamos entendendo porque fomos plantados na igreja local que você faz parte. Sabe onde você está? Lá em Uberlândia, pastora Babi, aqui em Uberaba ou em qualquer outro lugar, foi o Senhor que te plantou lá, te trouxe lá da Baixada Santista, pastor Hélio, para pregar o evangelho aqui, porque esse é o projeto, é o propósito. E às vezes a gente, por não entender, nos tornamos, sabe o quê? Consumidores dos nutrientes, consumidores do evangelho. E consumidor, ele só exige direito. Consumidor, ele quer um atendimento bom, sabe? Consumidor, ele quer um som bom, um som legal. Se o som não estiver bom, não presta. O consumidor, ele quer uma palavra boa. Ah, o pastor não trouxe a palavra boa. Gente, vai. O consumidor, ele quer um ambiente agradável. O consumidor, ele só consome, ele só quer. E no reino de Deus, não existe essa. Nós não somos consumidores. E se nós estamos sendo consumidores, além de não entender quem nós somos em Deus, a gente não leu ainda lá quando Jesus está com os seus discípulos. E aí ele olha assim o campo, e o campo está branquinho. E aí Jesus fala para os discípulos assim: a seara é grande, mas deixa eu te ensinar uma coisa. Sabe de uma coisa? Pede para o Senhor dessa seara, roga para Ele enviar trabalhadores. Enviar trabalhadores. Jesus não ensina ele a orar: envia consumidores. Não. Envia crente, não. Envia trabalhadores. Porque filhos maduros de Deus entendem responsabilidade. E quando nós entendemos responsabilidades, é impossível a gente continuar consumindo. Talvez consumir, queridos, por um tempo é bom, mas não sempre. Nós precisamos entender que a oração que Jesus ensina para mim e para você é pedir ao Pai trabalhadores. Sabe por quê? Porque o mundo aí fora está com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus estão fazendo o quê? Sendo consumidores da igreja, querendo um bom ambiente. Essa conferência, ela é uma bênção, e eu creio que nasceu no coração de Deus e foi revelado ao pastor Jorge, porque isso aqui é sair das quatro paredes, queridos. Às vezes nós vamos para o culto para receber, mas culto é lugar de comunhão, é lugar de compartilhar. Culto não é lugar de pregação, é lugar de ensino, é lugar de adoração. Pregar é lá fora, pregar o evangelho é lá. E se nós não nos tornarmos filhos maduros que entendem quem nós somos em Deus, vamos viver a vida inteira consumindo nutrientes da terra, e corremos o risco de Davi chegar e falar: corta, porque está consumindo. Então essa conferência, pastor Jorge, é algo que está sendo perdido na igreja mesmo. Talvez era para estar cheio isso aqui, mas você veio porque o Senhor tem um propósito, Ele quer falar com você. Talvez é daqui que vai ser manifestado esse entendimento para outros, porque dentro de uma figueira existe outra figueira. E quando nós entendemos que nós somos figueiras e que essa nação, essa geração, ela carece de figo que vive a palavra por inteiro, começamos a produzir, começamos a alcançar vidas. Sabe por quê? Porque agora não são ventos, não é uma pregação bonita, não é um louvor maravilhoso que vai me mover. Sabe o que vai me mover? É o propósito. O que vai me mover é que eu entendi a identidade de quem eu sou, e agora eu vou pregar o evangelho. E agora, quando eu vier para o culto, é para compartilhar os meus cultos durante a semana. Quando eu vier para o culto, é para compartilhar a graça não merecida que eu alcancei em Jesus. Só que pregar é lá fora. Eu falei um pouco com o pastor Jorge, que tem trabalhos incríveis, e o Senhor vai continuar abençoando o trabalho dele. Você, na sua igreja local, você precisa entender isso. Porque
Paulo fala que nós temos dons e talentos, que foi dado conforme a graça do Senhor. E quando nós somos filhos maduros e saímos da posição de consumidores e entendemos a nossa responsabilidade, quando nós chegarmos à nossa igreja local, nós vamos olhar para o ministério de louvor e falar que benção o ministério de louvor, mas com o meu dom pode ficar melhor. Quando chegar na tua igreja local, né, aqui os nossos irmãos da Lifehouse estão aqui, eles riem, porque a gente fala muito de responsabilidade mesmo. Quando chegar na sua igreja local, é para vocês também, tá? Lifehouse. Quando chegar na igreja local, nós vamos de repente olhar para os departamentos da igreja e nós vamos ver que eles estão excelentes, estão bom demais, mas com o teu dom e com o teu talento pode ficar ainda melhor. Com o dom e o talento que o Senhor deu para você, nós podemos ir muito mais longe. A voz do Evangelho, a mensagem da cruz pode ir mais longe. E aqui não é placa de igreja, aqui é a placa de Jesus, do Evangelho, do qual eu tenho a minha identidade restaurada. Você tem a sua identidade restaurada. Deixa eu correr para a última lição. A última lição que nós aprendemos, e terceira, é o versículo 8 e 9. A palavra do Senhor diz assim, Lucas 13, versículo 8 e 9. Respondeu o homem: Senhor, deixe por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela, e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Sabe o que eu aprendo aqui? Pode botar. Melhor que servir a vinha é estar nas mãos do viticultor. Melhor que servir a vinha é estar nas mãos do viticultor. Essa parte da parábola eu acho incrível. Não sei se você entendeu, mas ela é incrível. A gente está falando aqui que o dono da vinha, ele chega depois de 3 anos e não vê fruto naquela figueira, e ele fala assim, ó, corta. Aí a gente ouve uma voz falando assim, não corta não, dá mais um ano para ela, não corta não. Uma voz de alguém, de um homem conhecido como viticultor na história, não tem nome. Os estudiosos dizem que ele representa Jesus, mas eu creio que para os nossos dias, os dias de hoje, ele representa o Espírito Santo de Deus. Ainda mais quando eu leio lá João 14, que Jesus fala assim, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, por um tempo eu vou voltar, e ele continua. Aí chega no versículo 26 de João 14, e ele vai falar assim, ó, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e mais, lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Então, para os nossos dias, desse viticultor, que exclama ao dono da vinha, não corta, dá mais um ano para ele. Ele é o Espírito Santo. E aí a gente hoje está vivendo o tempo da graça, não é isso? A graça é o favor não merecido, aquilo que o Senhor nos dá sem merecermos. Mas quando eu leio aqui essa parábola e chego nesse versículo, eu entendo também que estamos no tempo da misericórdia. Estamos vivendo o tempo da misericórdia. E misericórdia é o contrário da graça. Misericórdia é o Senhor não nos dar aquilo que nós merecemos. É o dono da vinha chegar no 3º ano e falar assim, você merece ser cortado. E aí tem uma voz de misericórdia falar, não corta ainda não. Talvez se o dono da vinha estivesse aqui, ele nos cortaria, mas existe o conselheiro, aquele que intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis, aquele que em momentos difíceis em que a gente nem tem força para orar, ele intercede por nós, ele clama por misericórdia. Talvez aqui a gente entende quando a palavra fala que pelas misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e nós podemos parafrasear aqui e dizer, é pelas misericórdias do Senhor que nós não somos cortados. Ei, não fica bravo com o dono da vinha. Sabe o que ele está fazendo? Ele está te empurrando para o viticultor.
Talvez Ele esteja nos corrigindo nessa conferência, regulando o nosso GPS, ali, sabe, a nossa rota, para que a gente possa entender nossa identidade, entender quem nós somos em Deus. E para isso, o dono da vinha, que é o nosso Pai, no qual nós somos reconciliados, sabe o que Ele está fazendo? Ele está te empurrando para as mãos do viticultor. Melhor que servir a vinha e ficar olhando para o ambiente que nós estamos, olhando para uma sociedade caída, perdida. Nós precisamos nos ligar no viticultor. Sabe demais? Esse Espírito Santo, ele mora dentro de você. Ele mora aí dentro. Ele não precisa de ajuda, ele só precisa de espaço, de lugar, para que ele possa agir. E ele te conhece. Ele te conhece. Ele fala assim: ei, não importa não, porque eu vou cavar, eu vou adubar, porque talvez até dá fruto, fruto é na folha, fruto é nos galhos, mas se a raiz estiver doente, não frutifica. Se tiver mágoa, não frutifica. Se tiver traumas, não frutifica. Se tiver falta de perdão, não frutifica. E nessa conferência, nessa tarde, o Espírito Santo, ele está aqui disposto a te cavar. Ele quer cavar, ele quer expor as tuas raízes, te deixar vulnerável ao Senhor, porque nós temos medo de nos apresentar vulneráveis ao Senhor. Mas o Espírito Santo, ele te conhece, e ele está aqui para escavar, deixar as tuas raízes expostas mesmo, deixar a mágoa exposta mesmo, deixar os traumas expostos mesmo, para que haja cura, para que haja libertação. Porque ter flores bonitas, você lembra da figueira que estava bonitona e Jesus dá um decreto que ela não frutificaria mais? Porque não adianta mostrar que nós precisamos ser. Não adianta estar bonito por fora se as raízes estão doentes. Não frutifica. Jesus vai chegar e vai ter fruto. Não importa os likes que você dá, importa o que está dentro do teu coração. Enquanto não entendermos isso, quem nós somos em Deus, precisamos estar com as nossas raízes expostas, para que o Senhor possa nos curar. Nós não vamos dar fruto, nós não vamos entender qual que é o propósito do Senhor para nós. Ei, não fica bravo com o dono da vinha. Ele está te entregando na mão do viticultor. E o viticultor sabe, ele te conhece. Ele deve estar aí, ó, dentro de você. Se você soubesse, figueirinha, o potencial que você tem. Se você soubesse, figueirinha, o que tem dentro de você. Para de olhar para as uvas, porque uva tem em todo lugar, mas figo só você dá. Se o ministério de louvor subisse, por favor, o esposo vai cantar hoje. Se vocês soubessem o potencial que vocês têm, se vocês soubessem quem vocês são em Deus, é impossível não frutificarmos. O Espírito Santo de Deus está trabalhando em corações nessa tarde. O Espírito Santo de Deus está trabalhando aí no teu coração, arrancando dores, mágoas, e você vai avançar no bairro que você mora. Essa cidade precisa conhecer o Jesus que você serve. E enquanto tivermos apenas consumindo os nutrientes, talvez essa cidade ela não conheça o Senhor Jesus. Mas quando passarmos da posição de consumidores e filhos responsáveis de Deus, maduros, porque esse é um dos propósitos de Deus para mim e para você. Porque às vezes não é fé, é falta de profundidade, falta de irmos mais fundos,
baixar as luzes do templo. Se coloque de pé, feche os teus olhos. Não olhe para o lado. Se você veio com a sua esposa, com alguém, não se preocupe. Onde você encontra o Senhor é dentro de você. Feche os olhos. Esquece quem está aqui. Feche os olhos. Porque o lugar secreto é dentro, sabe? Quando eu vou dentro de mim, lá profundo, é onde eu encontro o Senhor. Adore o Senhor, adore. Se você conhece, adore. Se não conhece, feche os olhos, levanta as mãos, se manifesta de alguma forma. Ele está curando alguém aqui nessa noite. Raízes precisam ser expostas, precisam ser adubadas, precisam ser tratadas pelo Espírito Santo. Sim, Deus, não deixe, Senhor, não deixe. O desejo de te adorar. Se conhece, canta, se conhece, canta. Seja corajoso, canta. É uma declaração, é uma declaração. Todos os dias, só pra te adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Nesse lugar que queremos voltar para o jardim, lugar de relacionamento, lugar de restauração. Mais forte, mais alto. Declara para Ele que você quer isso. Só pra te adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Os teus olhos fechados, tuas mãos levantadas. O versículo 9 vai dizer: se der fruto, no ano que vem, muito bem, se não, corte. Tem outra coisa que precisamos entender nessa conferência. A parábola, ela tem tempo. A parábola diz que o dono da vinha, ele passa por 3 vezes. E aí nós ouvimos um clamor de misericórdia. Não corta. Deixa que eu vou cavar, eu vou escavar ao redor, eu vou adubar, eu vou tratar. Ei, o Espírito Santo tem trabalhado agora de forma preventiva na tua vida. Ele está falando assim: Figueiredo, se você soubesse o potencial, mas dessa vez vê se entende. Vê se entende o potencial que você tem dentro de você. Vê se entende a tua identidade. Vê se entende quem você é em Deus, querido.
apenas uma oração para que o Espírito Santo trabalhe em você, solidifique essa palavra em teu coração. Nós vamos adorar mais um pouco. E se você for esse filho maduro que entendeu, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Vamos adorar mais um pouco. Não se prenda. E a tua graça nos alcançou através de Jesus. É por isso que nós nos alegramos, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que
semente que é plantada em um lugar fértil e vai produzir, Pai, para essa geração, muitos ricos no teu reino. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. E vamos adorar mais um pouquinho enquanto isso.